Fala galera, estamos aqui com mais um episódio do Pod Faixa Jovial. Hoje com um dos nossos jovens, um dos 50, mais um deles que triunfou, né? Começou desde novo, com 8 anos de idade e hoje tá quanto? 23. Tá com 23 anos. Hoje design de marketing da Facilite. Tô aqui com o Maico. Tá. Prazer estar aqui, cara. Maico. Satisfação. Cara, você é um cara que tem muita história no projeto. É um cara que verdade. tá há muito Temos tempo, um pouquinho aí. tá ligado em tudo dentro do projeto. Eu queria saber mais como é essa sua história, né, durante o teu processo ali, ter ficado dentro do projeto esses anos todos. Me conta um pouquinho da tua história, Mike. Primeiramente, muito feliz de estar aqui. Eu entrei no instituto, eu tinha de 8 para 9 anos. Uhum. Então, assim, tem muita história que eu e o Ricardo já vivemos juntos. Dos mais variados tipos de evento, enfim. Mas eu entrei com 8 a 9 anos. Na época, eu tinha vontade de fazer luta, né? Jiu-jitsu na época. E conforme foi se passando esse tempo, eu fui me engajando mais e mais. E na época, acho que a minha primeira função, assim, depois da luta, em que eu já comecei a atuar como um voluntário, foi tirando foto. Então, a gente tinha uma Sony, que era uma máquina muito antiga. Não sei se existe ainda essa máquina. E e aí tinha os treinos. Era 6 horas, de 6 às 8, algo assim. Aí depois a gente tinha que, quando acabava, a gente descarregava as fotos para poder lançar no antigo Twitter. Sim. Hoje é o X, né? E aí a gente fez um trabalho muito grande no Twitter nessa época. Foi a nossa porta aí de entrada. E aí a gente foi indo, foi crescendo, foi acontecendo. Mais gente foi chegando, mais patrocinador. Essa época você que comandava a mídia do projeto? Sim, na verdade sempre foi uma parceria muito grande entre eu e o Ricardo. Sim. Né? A gente ali junto, sempre complementou o outro em ideias, em novidades. Então, assim, sim, mas a gente tava ali mais à frente ali, sim, somente eu e ele. E aí, com 15 anos, eu já fui tomando mais noção, né? Depois de passar aí 6 anos, de que as habilidades que eu estava sendo desenvolvida ali no projeto e boa parte do que eu faço hoje na Facilite, como design, como um editor, enfim, eu desenvolvi no projeto. Então, assim, a gente tinha a necessidade de alguém para poder tirar foto. Eu fui, tirei foto. Só que aí agora, a gente não apenas precisa de alguém para poder tirar foto, mas para poder fazer as redes sociais. Eu fui lá de novo. Aí já veio o Photoshop, já veio o Premiere, já veio o After, e aí a gente já foi pro YouTube, e aí veio um site, um aplicativo, e eu sempre ali à frente tentando aprender e me desenvolver para entregar o máximo de resultado. Tudo isso você foi aprendendo autodidata mesmo ou foi fazendo curso para aprender isso tudo? Muito autodidata, muito internet hoje aí é um grande professor, então assim, pesquisava muito, estudava muito lá. A gente tinha lá uma salinha, né, que tinha um computador que me ajudou muito nessa jornada. E aí, então, eu entrei com 8, 9, aí desenvolvi até esses 15, que eu já tinha uma cabeça mais formada, já via que tinha um potencial grande e tinha já algumas habilidades ali. E aí, quando chegou aos meus 17, foi aí que entra a questão do inglês na minha jornada, que é um ponto mais alto aí nessa minha trajetória. Eu sempre tive vontade, não tinha recurso. A gente também a gente não tinha hoje esse tamanho todo, né? Hoje esse projeto, ele tem aí uma frente, um tamanho já muito grande. Mas na época, mas na época a gente tava batalhando, né? A gente tava lutando, então assim, as coisas nunca foram tão fáceis assim, né? E aí, até que quando eu cheguei com 17 anos, o Gary chegou no projeto. Então assim, eu tive 2 fases, né? Essa minha primeira fase, que eu desenvolvi muitas habilidades que eu hoje uso lá na empresa, que eu uso na minha vida. Só que nessa segunda fase, eu desenvolvi uma segunda habilidade, que foi do idioma. Então, assim, eu nunca mesmo assim, imaginei que eu iria ser capaz de desenvolver uma outra língua, tá? Da forma que foi, do jeito que foi e com a velocidade que foi.
Então, o que é legal é que você procurou se desenvolver tanto no inglês que hoje você até virou um professor, né, mano? É, verdade. Na época, legal, porque assim, eu tive duas pessoas é, do projeto que me ajudaram muito. Uma foi o Gary, que foi uma porta muito grande para poder fazer a minha prática da fala. Uhum. E o Richard, também aluno do projeto. Inclusive, ele se formou agora lá fora do Brasil. Com essas duas frentes, eu tinha um esforço muito grande. Eu lembro que minha jornada de estudo era de segunda a sexta. Eu chegava lá umas 7 da manhã. Eu tinha uma salinha lá em cima. Eu ficava de 7 a umas 5 da tarde, porque 6 iniciava o treino e eu tinha que montar o som. E aí, isso era de segunda a sexta. Uhum. Era um foco, assim, muito grande mesmo. E, assim, em um ano e meio, eu saí de um nível muito, muito, muito básico para um avançado, com certificações e aceitações em vários cursos fora do Brasil, GACO, Lala, Watson, Institute, do Global Citizen Academy, também foi um outro curso que eu fui aceito. Muito E assim, só que aí, olha só o mais legal. Antes de eu ter hoje, né, porque hoje eu também dou aula de inglês, eu tenho já alguns alunos. Antes de ter esses meus alunos hoje, que confiam em mim, esse aprendizado, eu já dei muita aula para muitas crianças lá no projeto. Tinha uma salinha, a gente tinha uma turma com umas 40 crianças lá, de segunda, quarta e sexta. E assim, foi uma fase muito legal. Me ajudou muito essa parte mesmo do ensino, da dinâmica mais pedagógica. Sim. E eu acho que o mais importante, eu acho que é isso, né? Acho que um ponto muito importante de alguém que vem e que está envolvido com essa obra social é de que você aprende, é de que você desenvolve para, em estando desenvolvido, você desenvolver outros. Então, assim, você nunca é o fim em si mesmo do ciclo. Uhum. Você não aprende algo, acaba em você e aí você vai embora. Não. Você entra, desenvolve algo nessa grande plataforma e depois de você desenvolver, você volta para poder ajudar os outros. Entende? Isso. Então, assim, eu aprendi essa língua, eu tive a oportunidade, desenvolvi, e depois eu fui lá tentar ajudar outros. Nessa época já. Uhum. E aí, deu muito certo, muita gente aprendeu muitas coisas, muitos alunos. E aí, foi quando o Ricardo, né, fez uma ponte muito grande com algumas empresas visionárias que apoiam o Instituto e que houve essa porta desse engajamento profissional, que era um sonho muito grande nosso. A gente já atua em muitas frentes, né, educação, esporte, alimentação, transporte e saúde. Certeza. E aí também, você pegar o jovem, desde essa fase mais básica, mais baixa, muito como uma criança. Essa pessoa ir desenvolvendo e ir crescendo. E aí, no fim do ciclo, você poder engajar ela numa empresa, isso é algo muito, 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 muito mesmo legal. E o inglês, ele abre porta pra muita coisa hoje em dia, né, Marco? Ainda mais aquelas crianças do projeto que muitas delas não teriam condições Não tem. de estudar o inglês. Não e tem. por lá no projeto a gente conseguir dar o inglês britânico do Gary, com a tua habilidade no inglês, a gente poder transmitir isso para as crianças é muito bom. É muito importante, né, Mike? Verdade, isso é um ponto muito importante, porque a gente sabe que existe muitas índices sociais, a gente tem desigualdade social, a gente tem pobreza, a gente tem fome, a gente tem falta de saúde, e esses projetos sociais, né, como o Faixa Preta, ele vai aonde muitas das vezes o governo não consegue ir. Verdade. Por uma ineficiência. Então, é muito importante porque, assim, a gente não sabe se fora do instituto, essa criança, esse jovem, ia ter um braço tão forte de educação, né? De luta, de acesso a essas coisas que a gente sabe que não é fácil, que é pago muitas das vezes. Uhum. Então, assim, alguém que é assolado diariamente por essas circunstâncias acaba tendo a sua visão de vida limitada. E no projeto, isso é um ponto muito legal, ele apenas não vai na sua
nas suas deficiências ali físicas, né? No sentido de econômica, social, financeira, enfim. Como também ele atua num sentido maior, abrindo sua mente. Entende? Porque assim, cara, do convívio que eu tinha lá da minha região, do meu bairro, eu sei de muita gente que tá no mesmo lugar, né? Eu iniciei brincando na rua, ainda estão lá, sendo assolado, sendo afetado com essa visão um pouco menor, porque não escolheram se engajar. Eu escolhi me lançar, me engajar, e assim, graças a Deus, eu pude ser afetado, né, por essa visão maior de querer ter um futuro diferente, de querer ter uma carreira, uma ambição, né? Eu acho que isso é algo muito importante que eu pude ser afetado aí pelo Instituto. E, Maicon, hoje, se alguém quiser te procurar, você hoje como professor de inglês, se alguém quiser te procurar para ter uma aula, como que a gente faz para saber mais disso? Então, hoje eu também, né, dou aula, eu aplico aquilo que funcionou na minha vida para outros alunos. Eu já tenho uma galera aí já comigo no percurso. Basicamente ir no meu Instagram, Michael_HB3, manda uma mensagem lá que aí a gente conversa e aí a gente vê como é que pode seguir. Show de bola. Maicon, essa câmera aqui é tua. Chegou aquele momento que a gente tava conversando ali fora. Maicon, dá uma mensagenzinha, né, pra galera. Você já falou do pessoal que morava no teu bairro, continua a mesma coisa. Então é essa galera que a gente quer atingir com essa mensagem final. Né? Essa galera, tanto para abrir a mente deles, e também para eles ver que a gente veio do mesmo lugar. Verdade. E estamos mudando de vida. A gente não vai ficar naquele núcleo ali, ainda mais de onde a gente tá vindo. Entendeu? Então eu queria que tu passasse essa mensagem de inspiração para essa galera, né, para abrir a mente do pessoal. Aquela ali, né? Essa daqui. Então, eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem, é uma mensagem positiva. Defina um sentido para a sua vida. Eu acho que isso é muito importante. Acho que o senso de propósito, de onde que você quer chegar, vai fazer com que você escolha um caminho que, ainda que seja difícil, é o melhor caminho. Então, assim, é difícil, não é fácil. Quem vem de baixo, quem vem sem muitas escolhas e muitas oportunidades, o sistema, o seu contexto, a sua vida, né, em geral, te pressiona para que você não avance. Mas, se você tiver um destino, um sentido, um objetivo bem claro, eu acho que isso é muito importante. Alguns têm a religião como sentido, outros têm o trabalho, a família, e isso move. Então, defina o seu sentido, o seu destino, e o que vai te mover vai ser isso. Então, você vai acordar com esse foco, você vai dormir nesse foco e você vai se dedicar nessa direção. Então, essa é a minha mensagem. Defina um sentido e o seu destino vai estar ligado a isso. É isso. Obrigado. Tamo junto. Esse foi o episódio com o Michael do Pod Faixa Jovial. 1, 2, 3, faixa preta de Jesus.